A gente chamou a professora Jaqueline Muniz para falar sobre o caso Marielle Franco, mas nós fomos atropelados pela chacina que aconteceu no Guarujá. A professora, inclusive, fez um fio muito interessante no Twitter. Vou até fazer... A professora está aqui nos bastidores. Vou até fazer propaganda do seu perfil, viu, professora? Vou pegar aqui o link e vou jogar aqui no chat para a turma ler mesmo. Agradecer aqui já de cara. A Elaine Nascimento mandou boa noite, já mandou aqui um superchat para a gente. Deem likes, inscrevam-se no canal. Mas a professora fez uma análise muito precisa sobre o governador Tarcísio de Freitas, e eu quero falar tanto do Tarcísio quanto sobre as investigações do Rio de Janeiro. A professora Jaqueline Muniz, que atuou na área de segurança pública lá no Rio de Janeiro, escreveu o seguinte: o governador se deixou encantar pelo conto do boto policial e pelo canto da sereia policialesca, como outros governantes já fizeram e terminaram prisioneiros em seus gabinetes e reféns de chantagens corporativistas. Desse jeito, será pau-mandado de quem ele deveria comandar. Quem administra mortes, matando, deixando morrer, é o Estado. Quem dita as regras do jogo é o governo, com missão escrita, de boca ou ausente. Matar com verniz legalista dá muito trabalho, é custoso e arriscado. Só com alguma permissão política, por exemplo, a informal para o liberou geral. Tocar terror, fazer matanças para vingar a trágica e inaceitável morte de um policial são uma impostura, um sequestro do poder da política da polícia, para fins pessoais. Operação Vingança serve para ocultar parcerias com o crime e acertos de contas pessoais. O policial profissional sabe disso. E aí eu quero chamar a professora aqui e realmente perguntar para ela que dá aula, inclusive, para diversos policiais. Professora Jaqueline Muniz, o policial profissional de fato sabe desses acordos não ditos entre governadores? Boa noite, professora. Na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Hoje se fala muito da body cam, né? Da câmera corporal, né? Tanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários momentos, no Rio, a questão da filmagem, né? Do monitoramento do GPS nas viaturas e filmagem começou no meio dos anos 90, né? E foram descontinuadas. Quando você entrevista os policiais, eu orientei uma dissertação de mestrado de uma promotora, né? E um outro colega meu, que eu estava lá agora no grupo de trabalho, né? Da reunião de antropologia do Mercosul, é o congresso, nesse momento, acontecendo na nossa universidade. Na UF, ele também orientou o professor Lenin Pires, que é o diretor do meu instituto, também uma outra dissertação de mestrado sobre as body cams, no caso no Rio de Janeiro. Duas dissertações de mestrado. Uma das coisas que a gente, no nosso trabalho de campo, viu, que o policial fala assim, vai filmar o gabinete? Vai filmar o gabinete? Vai filmar o gabinete? Na hora que eu vou fazer xixi, faz como? Eu entro no banheiro, faz como? Não, isso é para a gente mostrar, tá, que qualquer profissional de polícia, qualquer um, né? E olha que eu dei aula, inclusive, para a Polícia Militar de São Paulo, orientei trabalhos na Academia do Borro Branco, dei palestras para essa polícia e muitas outras. Né? Você tem uma coisa que a gente sabe que é regra básica. Tá? Primeiro a gente vai começar lá com os ataques, mas antes disso vamos dizer o seguinte, um policial, né, que foi assassinado, temos que ser solidários, né? Uma outra policial levou um tiro pelas costas, tá, em atividade preventiva na Baixada Santista. Eu tive a oportunidade de conhecer tanto o Guarujá quanto a Baixada, né, quanto Santos e toda aquela região. Né? Vamos imaginar o seguinte, um policial recebe um tiro. É condição do exercício do trabalho policial, da profissão policial, o senso de missão, o espírito de corpo, a lealdade e a adesão e a fidelidade. Por que isso? Né? Isso não é corporativismo. Né? Isso é condição do exercício profissional. Por quê? Porque o policial é um administrador do risco, da incerteza e do perigo real da população, dele e do parceiro de guarnição. E ele se sente pertencido àquela corporação, né? Ele é querido... A identidade dele tá aí, como de todos nós, como a minha. Claro, eu como jornalista, a senhora professora, todo mundo assim. Aliás, vamos chamando de você, porque senão eu fico com vergonha. Fica tranquilo. Então é o seguinte, isso é condição. Bom, quando um policial vem a ser atacado, lembrando aqui em parênteses que a primeira pesquisa científica de vitimização policial em folga e serviço no país foi o que conduzi em 1997. O relatório está disponível na internet. Vitimização de policiais das Forças Armadas à Guarda Municipal, mostrando os padrões de vitimização em folga e em serviço. Isso desenvolveu uma metodologia, nos permitiu, quando eu fui para o governo, desenhar os indicadores de aferição,
tá? O monitoramento da letalidade quando a polícia mata o vitima e quando ela é vitimada. Foi, inclusive, capa da Veja, quando a Veja, né, fazia reportagens mais qualificadas, foi capa da Veja essa pesquisa, com a farda da polícia cheia de tiro. Eu fui a primeira pesquisadora a apresentar uma conferência na Organização Internacional do Trabalho em 2003, 20 anos atrás, falando da segurança e saúde ocupacional. Também todos os governos pelos quais eu participei e desenhei programas de governo, e foram quase todos esses aí progressistas, nós colocamos lá um eixo de intervenção que era de valorização profissional, saúde e segurança. Foi nessa pesquisa que nós mostramos que a taxa de suicídio da polícia era muito maior. Isso eu estou falando 97, 98 seguiu. Muito maior do que a da população, o tipo de vitimização a que a polícia está exposta, a PM, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, agente penitenciário, bombeiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Tá? Durante um mapeamento das ocorrências de 4 anos, porque não se tinha banco de dados sobre isso. Né? Então, tinha que desenhar metodologias para depois construir os indicadores e poder monitorar. Tá? Então, por que eu estou fazendo esse parênteses? Para dizer o seguinte... Quando o policial é atacado, eu não estou me perguntando pelas motivações, o que acontece aqui em qualquer polícia? Essa vitimização se torna prioridade. Esse assassinato entra na fila da prioridade. Por quê? Porque o policial é o estado ambulante na esquina. A polícia não pode perder um dos seus principais arrimos, que é a confiança da população de que ela vai entrar e sair de qualquer lugar, porque senão vira um esporte nacional, como já aconteceu no Salve Geral em São Paulo, ataques de terror em São Paulo em 2007 e no Rio de Janeiro, né, em que depois teve de novo, tá certo? Em que vira esporte atirar em polícia. Porque quando a gente atira em polícia, a gente está mandando recado. Eu não estou matando necessariamente o policial corrupto ou violento, que me esculhambou, que me esculachou. Você está dando uma hierarquia, né? Não, eu estou mandando recado. Muitas das vezes eu estou mandando recado. Tá? Né? Eu aqui que atirei, o integrante de um certo grupo. Então, é razoável, desejável que a polícia, né, através das suas capacidades de policiamento, que não é só operação, né, possa exatamente para elucidar, né, da maneira mais adequada, técnica possível, né, o que se passou. Porque senão o cidadão fica inseguro e fala assim, bom, mas nem o policial está seguro? Se o policial está inseguro, como ele pode prover segurança? Se esse policial está vulnerável no seu local de trabalho, como ele mesmo vai conseguir garantir a segurança de todos nós? Deu ruim, eu vou resolver as coisas por conta própria, normalmente violenta, vou chamar aqui o governante de ocasião, o miliciano, o traficante, quem manda aqui no território. Percebe? Então vai para o beleléu, né, maximiza medo, agrava temor. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que isto é necessário, primeira coisa. Agora, você estabelecer prioridade, da mesma maneira que atacar o ministro do Supremo pelo projeto Democracia, né, do atual governo, né, de atos antidemocráticos, está lá, que atacou qualquer autoridade alta, entendeu? Né? É passível, né, de responsabilização penal grave, etc. e tal. Né? Por que isso? Porque essas pessoas simbolizam. E quem mais simboliza o Estado de Direito na esquina é o policial. Ninguém encontra com o ministro Dino, ninguém vê o Alexandre de Moraes todo dia para falar, ei, Alexandre, resolve aqui para mim, ô Dino, resolve aqui, ô Lula, ô governador Tarcísio, entendeu? Resolve aqui a minha treta. Não, quem é esse ator na democracia? Quem é essa personagem inventada pelos defensores de direitos civis e direitos humanos? Porque, pasmem, a polícia moderna, porque foi inventada na democracia, foi inventada por sujeitos que queriam tirar a capangagem da rua, o mundo mercenário, a justiça privada, o policiamento privado, né, que é do fortes contra fracos, e o exército das ruas. É disso que nós estamos falando quando a gente está criando o Estado Democrático de Direito lá atrás, sabe? Então, a polícia nem sempre existiu. A polícia, né, tal como a gente a conhece, apesar de todos os equívocos e tal. Então, isso é uma coisa. Outra Operação Troia, outra Operação Vingança. Normalmente, quando você passa um cheque em branco, que é o que o governador, de forma inadvertida, mal assessorado, ou achando que assim ele fideliza os votos que ele teve, né, com discursos precipitados, precoces demais, ele acabou sabotando a sua própria polícia e invertendo a cadeia de comando e controle, porque ele não tinha relatório, porque não deu tempo de fazer responsabilização e estruturas de accountability, que eu posso mostrar para vocês como é que se faz em polícia. Porque eu mesma escrevi um artigo com o professor Domício em 2008, traduzido em português e em espanhol, para todas as polícias brasileiras e latinas, sobre como se afere desempenho de polícia em operações. E, aliás, em atividade repressiva. Para rota,
para o BOPE, tá? Então, tem técnica, tem como fazer, se sabe fazer, e a Polícia Militar de São Paulo sabe fazer. Por que sabe fazer? Porque no início dos anos de 2000, ela criou. Aí eu sempre acho que eu estou errando a data, sabe? Mas o fato é verdadeiro, a data talvez não. Talvez seja um pouco antes. Né? Na virada de 90 para 2000, tá? Sim. A Polícia Militar de São Paulo, que é a maior polícia do país, com 90 mil pessoas, tinha 90 mil, não sei se agora está com 95, né? Tá certo? A maior polícia, inclusive, das Américas. A única polícia, tá, das Américas. O que já é um desafio de governabilidade. O ideal é que você não tenha organizações desse tamanho. Para a gente olhar para a Índia, outro país federativo, olhar para a Rússia e ver no que dá. Essa polícia, lá atrás, ela criou um método chamado Giraldi, método Giraldi de uso da força. O método Giraldi, por que tem esse nome, Giraldi? Porque vem de um oficial da Polícia Militar que procurou desenvolver, a partir das boas práticas de sua polícia, como escalonar de força proporcional às ameaças ou resistências oferecidas. Ninguém começa de cara metendo tiro, entendeu? Isso não fica de pé em nenhuma polícia, nem pela Associação Internacional de Chefes de Polícia, que tem uma doutrina profissional de uso da força para não se confundir com violência. Porque a arte do policial é usar de força. Não tem nada que o policial faz, até falando, ele está usando de uso potencial de força, porque ele tem um poder a mais que o cidadão comum, o poder de dobrar a nossa vontade. E é bom que a gente entenda isso, para a gente saber controlar. Para não pôr onça em quintal, ficar engordando onça, como fez o Tarcísio. O que ele fez foi engordar onça. Ao fazê-lo, ele desmoralizou uma polícia que, ao longo de décadas, tem construído ferramentas na busca de produção de controle, né? Controle disciplinática e controle da ação individual de polícia, como guarnição e como corpo tático. São três coisas diferentes. Ação individual, em parceria na viatura, né, como grupo, que você reúne, por exemplo, para poder cuidar de uma manifestação, ou como um corpo tático, que é o caso de um BOPE, de um choque, né, de uma unidade especializada. Tá? Então, a busca de controle do armamento, de controle da munição, né, as tentativas de colocar câmera de vídeo, porque o problema não é a câmera não controla porcaria nenhuma e nem faz nada em tempo real. Atrás de uma câmera tem um olho que vê. Sorria, eu estou te matando. Sorria, eu estou te esculhambando. Porque depende do que se filma, como se filma e o enquadramento dessa filmagem. Não é assim como as pessoas pensam. Então, mas mesmo assim, essa polícia vem assim. O que eu estou querendo dizer? Que nós temos que separar lógicas corporativistas predatórias da institucionalidade de polícia, para não cair no vulgarismo bolsonarista. Porque o bolsonarismo, o que ele fez foi destruir Força Armada, destruir polícia, como eu já cansei de dizer nesse canal. Eles odeiam polícia, eles odeiam Força Armada, eles querem indivíduos armados avulsos, vulneráveis, transtornados, entendeu? Com o dedo nervoso, para eles aparelharem melhor, para eles radicalizarem com maior facilidade. Então, tipo polícia... clube de tiro, né, Jaqueline? Tipo isso. Então, essa polícia, quando o governante sequer aguarda uma avaliação qualificada, não é de boca, de WhatsApp, junto com o secretário que saiu dessa polícia, que não deveria ser tão ignorante no estrado como é. Me surpreende que um oficial da polícia que se candidatou e ganhou voto como deputado não reconheça as dimensões políticas, estratégica, tática e logística de ação de polícia. Não passa no Enem. O sujeito, como é que ele chegou? Como é que ele ascendeu? Então, é um oportunismo político. Eu estou sendo muito clara, porque a gente não pode improvisar com a vida. A gente não pode jogar criança com a água do banho fora. Uma coisa é você explorar lógicas corporativistas, outra é você sabotar a institucionalidade da polícia. Na medida em que você tem um governante que passa um cheque em branco, uma procuração em aberto, ele agora não mais governa. Tem alguém que senta na cadeira dele e governa no lugar dele. Se você não comanda a segurança, porque ele é o comandante em chefe das polícias, ele e qualquer governador, porque é assim que está na Constituição. Você não terceiriza mando da faca. Você terceiriza mando? A polícia é o Estado ambulante nas ruas. A polícia é a política, né, feita pelos outros meios. A gente quer dizer, a polícia é a política nas ruas. Isso quer dizer que quando ela tira o governador e, junto com ela, a cadeia, junto com o policial, a cadeia de comando e controle. Quando ele faz o que ele fez, ele inverteu a cadeia de comando e controle. Desmoralizou o alto comando da PM, gostando ele ou não, gostando da PM ou não, e não vai dizer isso em público, e autorizou grupelhos oportunistas a mandarem. Então, daqui a pouco, meia dúzia de fulanos, né, aparelhados, que são sócios, parceiros do PCC, começam a mandar na polícia. Então, o que acontece numa operação vingança? Você vai lá e explora o sentimento de solidariedade, de empatia, de cooperação, de fidelidade, que são necessários a qualquer burocracia armada, porque essas pessoas experimentam risco real do lado do seu parceiro,
Então, elas põem... quando você sai na rua, quando você tem uma guarnição de 2, tem um aqui e o outro atrás para formar 360 graus. Esse sujeito, ele vai abrir uma porta contando com o colega de trás, sem pestanejar. Você entendeu? Ele vai entrar território adentro, contando com o colega de trás e o outro de trás, para a gente ver aquelas cobrinhas que a gente vê da SWAT, vê do BOP, ou vê da Rota, de onde for. Tá? Então, ele não pode, naquele momento, ter crise existencial psicanalítica de que o amigo dele, né, que o colega de farda, vai rifá-lo. Né? Então, imagina, essas pessoas, é óbvio que elas precisam lá reconstruir o lugar de polícia. Porque na hora que o lugar de polícia for embora, cadeira vazia não fica. O traficante vai ocupar, o miliciano vai ocupar, o fortão de ocasião vai ocupar e vai virar lógicas de proteção que fidelizam as pessoas pela ameaça. A fidelização da proteção é manter você ameaçado para você pagar por ela, com a vida, inclusive, com a falta de liberdade e de igualdade. Então, o que acontece? Quando você faz uma operação vingança, você vai lá, esculhamba a população, distribui tiro para lá, ameaça, para cada herói, 1000 gansos mortos, e faz esse espetáculo, correto? Você está fazendo uso privatista do poder de polícia que é da sociedade. Não é do policial e não é do Estado. Segundo, você acabou de ser desautorizado socialmente e vira um bando armado estrangeiro em seu próprio território de atuação, porque quem distingue o uso potencial, o uso de força da violência é a sociedade, o mandato é dela. Você vira polícia de júri, mas deixa de ser polícia de fato. Tá? Olha o desserviço que se presta. Segundo esse grupelho, a pá, né? Você muda a pá para manter panelinhas, esse grupelho começa a mandar. Então, o soldado começa a mandar no major, o major manda no capitão, entendeu? No coronel, uma cadeia de controle, comando e controle informal que é consorciada com o crime, tá? Que é conivente e convivência, parceiro, né? Ou é patrão, ou é funcionário do crime, ou é sócio, ou é patrão, sabe? É assim que funciona. Não existe crime organizado sem a cooperação de atores estatais, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário. Sem a degeneração do Estado, né? Sem a participação. Não existe Estado paralelo, não existe Estado ausente. O Estado é uma agência reguladora do crime, que pode funcionar como uma imobiliária que arrenda territórios para serem explorados por governos criminais.